Olá pessoal, iniciando mais um NeoDontoCast, estou aqui com convidados mais que especiais, professora doutora Juliana Ramaciato, professor doutor Rogério Elálio, e temos uma convidada também especial aqui, que é a nossa doutora Maria Luísa Dias. Sejam bem-vindos. Obrigado. A temática de hoje é, temos duas temáticas, estratégias para otimizar o controle da ansiedade e dor, e o panorama atual da resistência bacteriana na odontologia. Quais são os impactos e quais são as perspectivas? É isso? Isso mesmo? É? Mesmo. Então, vamos lá. Quero conhecer um pouquinho de vocês, nossos convidados aqui. Quem que é, então, a professora a doutora Juliana Ramaciato? Dentista, de formação na FOP Unicamp, mestre e doutora em farmacologia, instrutora de esporte básico, defensora da sedação e odontologia, desde que bem realizada, corintiana doente, filha de um grande dentista e entusiasta de ensino em odontologia com qualidade. É basicamente isso. Muito bom. Simples, né? Simples. E quem que é o professor doutor Rogério Eládio? Ao contrário da Juliana, feliz com o Palmeiras. Opa! Então, também dentista, formado também em Piracicaba. Tive também o privilégio de ter praticamente a mesma caminhada que a Juliana. Difícil falar Juliana, que para mim é Ju. Uhum. Vamos chamar ela de Ju, então, Rogério. Eu já estou quebrando o primeiro protocolo. Isso. Tá? E nós somos atualmente professores da área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica da Faculdade São Leopoldo Mandic. Nós já estamos lá há 20 anos. Opa! E a Juliana e eu nos conhecemos há 30. Oxe. Então, a nossa vida farmacológica, tanto é que a Juliana eu tenho como minha irmã farmacológica. Poxa, que legal. E o grande dentista, que a Ju comentou, Sim. eu tenho também como meu pai aqui de Campinas. E a mãe dela como minha mãe de Campinas. Tá muito legal. Isso aí. Então, a primeira pergunta, Juliana, vai para você. Quando você fala assim, sou entusiasta de sedação, então é aquela coisa, você não quer que ninguém sinta dor, é isso? Protocolo dor zero. Dor zero. Tá, e como que a gente pode pensar no controle da dor? Conta pra gente. Então, a dor ela tem que ser entendida como um fenômeno muito maior do que só aquela transmissão e interpretação, né? Isso é hoje chamado de inocepção. A dor ela é um fenômeno que envolve também todo o aspecto psicológico, a experiência anterior do paciente, tudo que ele já viveu, expectativa, toda a carga de emocional que ele traz, e por isso que a sedação faz tanta diferença no controle da dor. Certo. Então, são dois fenômenos que a gente não consegue separar. Um paciente ansioso vai sentir mais dor, e quanto mais ele tem dor, mais estressado ele fica. A gente fica naquele ciclo vicioso, e aí, provavelmente, a gente vai chegar numa situação de emergência médica, falha de anestesia, e aí um atendimento que vai ser muito mais traumático. Então, a sedação ela é uma ferramenta hoje muito importante para melhorar a qualidade do controle de dor. Entendi. E quais são, Rogério, quais são o que a gente pode utilizar, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ter esse controle de dor, como a Ju comentou para a gente aí? Uma das nossas principais filosofias, né, no dia a dia de trabalho é a avaliação rigorosa do paciente. Então, hoje, com a evolução da medicina, é muito comum hoje o cirurgião dentista se deparar com pacientes polifarmácia, por exemplo, no consultório. Pacientes que fazem habitualmente, né, diariamente, uso crônico de vários medicamentos, que aumenta, além do risco de interações medicamentosas indesejáveis, também tem a questão das comorbidades, né? Então, por exemplo, um paciente diabético, um paciente cardiopata, que já requer do cirurgião dentista um melhor critério para a escolha de uma solução anestésica. E como a Juliana bem comentou, a ansiedade ainda vem como um fator adicional. Um brinde. Um brinde, que nós também, e a literatura mostra, né, mas nós também conversamos muito, tanto no âmbito da graduação com os nossos alunos, quanto na pós-graduação, da importância do controle da ansiedade para esse paciente com comorbidade sistêmica, justamente porque ele tem menos reserva na cadeira odontológica. E o dentista profissional, tendo essa visão, também busca ter menos risco de emergência médica, um episódio de emergência médica na cadeira odontológica, por exemplo. Que é isso que a gente não quer que aconteça, né? Exatamente. Emergência médica. Exato. Exatamente. Ô Malu, fala pra gente, como é que é o paciente ansioso na sua cadeira lá? O paciente que tem medo, o paciente que está com dor. Compartilha com a gente, como é você, como dentista, ali para lidar com essas situações. Eles já chegam, na hora que você chama para a sala, eles já, vamos,
Já faz Tenho aquela- medo, tenho medo. Não, mas vamos conversar. Aí coloca na cadeira, vai conversando. Olha, tudo que eu for fazendo, eu vou te explicando, eu vou te avisando antes. Se você tiver com medo, levanta a mão que eu paro. Mas, assim, a maioria já chega, já agarra assim na cadeira. Já quase. Você vê a mão suando, você fala, calma, tá tudo bem. Não vai ter nada que vai te machucar, mas mesmo Quer assim... até arrancar o apoio do braço do Sim, equipe. na hora que a cadeira vai descendo, eles já vão mais... Você fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas mesmo assim eles Qualquer não... barulhinho pula na cadeira. Qualquer barulhinho. E como a gente pode melhorar isso daí, Ju? Então, a gente tem estratégias não farmacológicas, né, e estratégias farmacológicas. Certo. As estratégias não farmacológicas é um pouquinho disso que a Malu falou, né? Saber ouvir. A gente vai ter que ter aquela empatia, o paciente tem que confiar em você, explicar o que está fazendo, desde a sua apresentação, uma distração em sala de espera, música, aromaterapia na sala de espera, tudo isso contribui. Quando isso não dá conta, a gente tem as medidas farmacológicas, né? As mais usadas, normalmente, via oral, benzodiazepínico, por exemplo, ou a sedação inalatória, e aí a mistura de gás, nitroso, oxigênio, todas elas levando o paciente para um nível de sedação leve a moderado, né? A gente tem essas alternativas como mais frequentes para a odontologia. Se o paciente precisa de algo a mais, né? Talvez ele vá para um outro âmbito de atendimento, com outros profissionais envolvidos, e aí tem a segurança para fazer uma sedação profunda ou até mesmo uma anestesia geral. Terapias, Rogério, terapias como hipnose, acupuntura, isso a gente consegue pensar em controle da dor? No caso, nós temos uma maior vivência profissional, tanto no dia a dia clínico, como em pesquisas, dentro da nossa área de farmacologia. Certo. Temos pessoas próximas, amigas e amigos que trabalham, por exemplo, com acupuntura, e dentro de diferentes vertentes, inclusive com dor crônica, né? Falando em âmbitos gerais aqui, não tão especificamente só na nossa área, com resultados bem interessantes, né? Mas adicionando o que a Juliana falou, às vezes a gente pensa em abrir cada vez mais o leque de opções, vamos assim dizer, chama atenção como pesquisas recentes mostram, vou tomar cuidado aqui para não me expressar mal, que o mais simples muitas vezes ajuda. Então a Juliana comentou da aromaterapia, por exemplo, tem pesquisa mostrando que usar essências na sala de espera, pacientes submetidos a exodontias com terceiro molar, que viram resultados, não estamos falando nada aí de um método farmacológico sendo usado. Sim. Então, cada vez mais a literatura mostra que nós podemos utilizar vários recursos que podem ser somados, vamos assim dizer, dentro dessa vertente da farmacologia também. Tá? Em relação, por exemplo, à eficácia de um tratamento, existem profissionais que atuam na odontologia que trabalham nessas outras vertentes farmacológicas, né? Sim. Mas não é o nosso caso, que a gente fica mais com draga, cápsula, Sim, comprimido, sim. máscara, Sim. gás, Concentração, né? nitroso, e por aí vai. Vamos falar então da sedação inalatória. Ela é segura para todos os pacientes, de todas as idades? Como é que é? De forma geral, é uma técnica que tem recorde de segurança, né? A segurança da técnica de sedação inalatória, mistura nitroso-oxigênio, ela tem assim, muitas razões pelas quais a gente diz que ela é a mais segura. Mas assim, duas principais é que a gente individualiza a dose para cada paciente, titulando, né, o nitroso, e eu reverto no momento que eu quiser, sem efeito residual. Então, em 3 a 5 minutos, eu não tenho mais nada de nitroso, o paciente vai embora dirigindo, né, faz o que ele quiser do dia dele, não tem aquele efeito residual, que é bem comum nos benzodiazepínicos. Essa reversibilidade da técnica e o controle que a gente tem da técnica, né, de titular a dose, são 2 pontos muito interessantes de segurança. Né? Além disso, a gente sempre está suplementando o paciente com oxigênio, porque ele está recebendo no mínimo 30%, da atmosfera a gente respira 20%, né? Então tem vários pontos que são interessantes. Uma característica muito interessante do nitroso é que, além de ansiolítico, ele é analgésico. Então ele sempre vai estar somando em potencialização, né, da minha qualidade anestésica, por exemplo, no transoperatório. Então, isso é uma característica bem interessante. Mas é importante que, no caso, o colega que usa, o dentista que utilize a sedação, né, ele precisa ter uma habilitação. Precisa. Não é qualquer um que possa E esse é um usar. tema bem delicado, né, porque o Conselho Federal de Odontologia ele tem uma resolução própria para habilitação em sedação inalatória, ou analgesia relativa, analgesia inalatória, que é a 5104. Ela foi publicada em maio de 2004 e ela regulamenta, inclusive, carga horária. Então, um curso de sedação inalatória, de habilitação, ele tem que ter 96 horas.
conteúdo prático, teórico. Conteúdo prático, convivência em clínica, né? Então, tem um conteúdo programático bem estabelecido, uma carga horária que tem que ser respeitada, né? Então, isso é muito importante, que o colega que vai fazer o curso, ele realmente procure saber se ele está sendo bem orientado. Você já atendeu paciente, Malu, que está com controle de sedação inalatória já? Sim, sim. Te trouxe mais, deixou mais... Você mais calmo ou não? Como é que é? Era uma criança, Sim. ela Estamos prestando precisava... atenção na sua resposta. Ela tinha eu acho que era um supranumerário, se eu não me engano, foi no curso de aperfeiçoamento de cirurgia, a Ju foi lá e sedou pra gente. Super tranquilo mesmo, a menininha tava super nervosa. E quando a gente viu, ela já tava mais relaxada, a mãozinha até caída, assim, super tranquila. Podemos falar do nosso próximo assunto? Falar um pouquinho sobre resistência bacteriana? Com Podemos. Tá? Traz pra gente, então, o aspecto aí desse assunto, por favor, Rogério. Olha, Wilson, não fazendo um trocadilho com o assunto, é um assunto que o dentista é muito resistente. Tá. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem vários fatores para nós considerarmos para o contexto atual. Uma delas é que, de forma geral, o cirurgião dentista aprende a usar um antibiótico da seguinte forma: se você não prescrever, vai dar errado para o seu paciente. Então, é um medicamento que, na base da formação do profissional da profissional, meio que é passada uma mensagem, e eu não estou falando isso no âmbito Brasil. Isso é um cenário mundial. Por quê? Porque cada vez mais a odontologia faz procedimentos mais invasivos na boca, numa região do nosso organismo, do nosso corpo, que tem centenas de espécies de micro-organismos. Então, é invasivo numa área, entre aspas, né, usando um termo que não é legal, então, ao pé da letra, contaminada. Então, isso sempre deu a ideia, se eu fizer cirurgia e prolongar a antibiótico terapia, isso vai minimizar a possibilidade de eu ter complicações pós-operatórias, como alveolite, perder um implante. Tudo isso situação que incomoda demasiadamente o paciente e gera também, né, preocupação, dor de cabeça, enfim, algo que ninguém quer. O grande problema é que hoje nós temos uma situação bem distinta. E o que é prescrito hoje no consultório odontológico são classes de antibióticos que foram desenvolvidas, implementadas para ser utilizada na sociedade há décadas atrás. E cada vez mais as bactérias estão ficando resistentes a essas classes de antibióticos. Então, se nós não tomarmos tivermos uma conscientização, daí que vem meu trocadilho, é um tema que ainda nós estamos muito resistentes. Sim. Né? Então, certamente, a Ju e eu, nós ficamos muito felizes com o convite para os temas que nós viemos no evento da Uniodonto, porque nem sempre esses temas são abordados, né, em congressos direcionados para a odontologia. Resistência bacteriana, menos ainda. E é um tema que todo ano tem que ser discutido, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser estudado, provocado, para que cada vez mais, não que nós não sejamos profissionais conscientes, mas isso é geral, né, em função dessa visão da gente operar numa região do corpo que é extremamente contaminada. Sim. Ô Ju, e assim, antibiótico perdeu a resistência, você não medica mais, você não prescreve mais, é isso? Então, a gente tem que ter bastante critério de quando prescrever, né? Sim. Quando realmente precisa. Eu uso uma expressão, né, que eu brinco, que muitas vezes o dentista faz terapia TCR, né? Para tirar da reta. E aí, às vezes, eu pergunto, mas por que você prescreveu antibiótico? Aí eu escuto assim, vai que dá alguma coisa. Isso é um uso indiscriminado. Então, se você não tiver um bom motivo para me explicar por que você prescreveu antibiótico, você está fazendo mau uso, provavelmente. Então, claro que a gente tem condições muito claras e bem embasadas para a gente fazer a prescrição. Alto risco para endocardite, né? E algumas outras condições, enfim, seja elas agudas, seja elas de prevenção, né? Mas tem que ter muito critério para indicar. Então, indicar quando realmente o paciente precisa. E a gente está falando, vamos dizer, de infecção bacteriana ali, o mais comum, é claro, é a endocardite. Pensando numa situação à distância, né? Isso, e qual seria um outro fator, então qual seria uma outra doença que poderia desenvolver que pode levar o paciente à morte?
Por exemplo, pacientes imunossuprimidos, como, por exemplo, o paciente diabético descompensado, ele frequentemente é imunossuprimido. Você pega um paciente idoso, debilitado, pacientes oncológicos, dependendo da fase que ele está de tratamento. Então, esses pacientes que têm o sistema imune mais debilitado, eles certamente são pacientes muito interessantes de você pensar, às vezes até em conjunto com o médico, né? Porque é sempre bem-vindo uma aproximação multidisciplinar, né, dos pacientes, que seja feita uma profilaxia antibiótica pensando no bem-estar desse paciente. Então, são condições importantes. Quer comentar, Rogério? Então, fazendo uma ponte com o que a Ju comentou, para você ver, Wilson, como os conceitos vão se aprimorando, né? Então, há pouco eu comentei que a odontologia faz procedimentos invasivos numa região que nós temos centenas de espécies de micro-organismos. Então, geralmente, nesses procedimentos, o dentista está provocando bacteremia no paciente. Então, entra bactéria, entra micro-organismo na corrente sanguínea do paciente. Então, em função disso, por muito tempo, a odontologia foi considerada a grande vilã da endocardite, né? Então, só para fazendo um adendo assim, de como é importante a continuidade das pesquisas, o aprimoramento técnico-científico. No início dos anos 2000, começaram a ser novas pesquisas mostrando que pessoas que não têm uma boa condição de saúde bucal, só dela usar a escova para se higienizar, ela pode estar provocando bacteremia. Sim. Então, esses trabalhos cada vez mais começaram a mostrar que em próprias atividades, né, de rotina das pessoas, diárias, existiam vários episódios de bacteremia. E com essas novas pesquisas, começou-se a tirar um pouquinho, vamos assim dizer, o peso nas costas da odontologia, que até então era a grande vilã, como causadora da endocardite. Pela causa, sim. E aí, coincidindo com essas pesquisas, as entidades internacionais, né? Vamos citar aqui uma que o Brasil segue muito à risca, que é a American Heart Association, foi mudando a recomendação do uso do antibiótico para a prevenção da endocardite. Então, tempos atrás, se classificava o paciente alto risco, risco moderado e baixo risco. Então, na última diretriz, que é mais recente, de 2021, apenas para procedimentos invasivos nos chamados pacientes de alto risco. Então, isso é fantástico que aconteça, por quê? Porque vai orientando cada vez mais os profissionais, vai diminuindo o leque de indicação, que é o cenário que nós temos hoje para estar preservando as classes de antibiótico para a odontologia do futuro. Quando a gente fala classe de antibiótico, porque o dentista possa ter no consultório classes que ele possa prescrever por via oral para os seus pacientes. Alternativas. Caso contrário, nós vamos ter que atender mais pacientes no hospital, por exemplo, né? Isso aí. Bom, nosso tempo, então, chegou ao fim. Pena, né? Passou tão rápido aí, né? Nossa conversa. Mas eu quero pedir para você, Ju, uma dica de ouro do que a gente conversou, dos dois temas aí. Dos dois temas? Isso. Vou falar especificamente do tema que eu abordei, né? Durante aí o congresso. Na minha humilde opinião, né? Uma boa consulta odontológica, seja lá de qual especialidade for, se você tem um procedimento que vai necessitar de anestesia local, é muito importante previamente avaliar o quanto ansioso esse paciente está. São dois fenômenos que a gente não consegue separar. Então, se você quer uma boa anestesia, primeiro avalie a ansiedade do seu paciente. E para escolher a sua terapêutica, faça uma boa avaliação pré-operatória. A anamnese não é perda de tempo, avaliar sinais vitais é essencial. É inconcebível imaginar alguém fazer uma anestesia local em 2025 para 2026 sem medir uma pressão arterial. Então, são coisas básicas que evitam uma série de problemas trans e pós-operatórios. Basicamente isso. Rogério, vamos deixar primeiro as mulheres falarem, pode ser? certeza. Então, Ju, perdão. Malu, fala, por favor, a sua dica de ouro aí. Eu vou copiar a sua. Eu acho que hoje em dia as pessoas precisam se basear mais em artigos científicos e entender que nada é exagero, é sempre uma precaução. Porque hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente está lidando com vidas também, né? Perfeito, muito bom. Com certeza. Rogério, agora para você fechar aí Pra a fechar? sua dica de ouro nas duas temáticas aí, por favor.
Pior que eu vou copiar um pouquinho a Você Malu. vai viu? copiar. Não. Pior que é sério. Ele já deu esse spoiler. Mas antes da dica de ouro, eu dizer para aqui, né, no podcast, que eu falo pela convivência que eu tenho com a Juliana, que nós estamos muito felizes de ter participado, tanto no evento como aqui. Nós encontramos várias ex-alunas e ex-alunos nossos, verem que eles estão muito bem. Então, para a gente é muito gratificante ver a continuidade deles na carreira profissional, né? Ver eles participando de eventos como esse, ver a Malu dando essas respostas, né? Representando aí todo mundo, enfim, né? E quem conhece a gente sabe o quanto a gente é apaixonado pelo ensino, principalmente na graduação. Sim. Como dica de ouro, agora sim, copiando a Malu, que o dentista nunca pare de se atualizar. A terapêutica medicamentosa, vamos associando, englobando a farmacologia e a anestesiologia, Wilson, é uma particularidade na odontologia. Por quê? Porque às vezes um dentista é criticado porque prescreve uma dipirona, porque ele prescreve uma amoxicilina como se isso fosse ultrapassado. E muito pelo contrário. Medicamentos clássicos, formulações de sais anestésicos clássicos têm mais robustez na literatura, mais estudo clínico na literatura, mais evidência. Então, às vezes, o dentista fica, mas você está usando esse antibiótico ainda? Para duvidar. Se ele nunca ouviu isso, buscar ver se tem algum estudo clínico que mostre que realmente ele é melhor, porque atualmente isso é mais do que necessário. Tá? Perfeito. Muito bom. Bom, quero agradecer a presença de vocês aí, que abrilhantaram o nosso conteúdo aqui, o nosso Uniodontocast. E para quem nos acompanhou também, o nosso muito obrigado. A gente volta num próximo episódio aí do Uniodontocast. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.